Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é o meu canal Império Literário e hoje eu tô aqui pra falar sobre os melhores e piores livros dos meus autores favoritos. Bora lá? Eu tenho alguns autores, né, que eu gosto muito e que vocês já estão cansados de saber de alguns deles. Tem alguns outros que eu falo um pouco menos no canal, mas que eu gosto muito também. Então eu separei aqui uma lista com 8 dos autores que eu mais gosto, assim, que eu leio muita coisa, tá, pra falar. Lembrando que essa lista, os autores que eu escolhi autores que eu li pelo menos, assim, uns 5 livros diferentes, de séries diferentes, tá? Então eu só escolhi autores que eu tenho uma variedade maior, porque tem alguns autores que eu gosto muito, mas só tem um livro, 2 publicados, então não ia valer a pena pra mim falar que um melhor e um pior só. Então eu escolhi autores que eu gosto muito e que tem vários livros publicados, vários livros que eu já li, pra poder falar pra vocês o que eu mais gosto e o que eu menos gosto, tá? Confesso que foi difícil escolher, porque tem autores aqui que eu sou apaixonado por muitos livros e é muito difícil também escolher um pior livro de um autor favorito, porque normalmente eu gosto muito de quase todos os livros desses autores específicos. Então foi muito difícil fazer essa lista, então já deixa um like nesse vídeo, tá? Pelo trabalho que eu tive pra escolher e pra conseguir decidir os livros que eu gosto e que eu não gostei tanto assim dos autores. Então já deixem esse like aí pra mim, já se inscrevam no canal também pra receber novos vídeos e ajudar na divulgação, tá certo? Os livros que eu citar nesse vídeo também vou deixar o link de compra no box de descrição. Vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito, não pagam nada mais por isso. E vou deixar também o link de compra geral na Amazon, vocês podem comprar qualquer outro livro ou qualquer outra coisa que vocês me ajudam muito sem tirar nada mais do seu bolso, tá certo? Agora vamos lá para essa lista de autores e de livros, né, favoritos ou não desses autores. A primeira autora que eu vou falar aqui, na verdade, são livros que eu não tenho as versões físicas, porque eu li muitos livros dessa autora, só que a maioria deles eu li físico, porém emprestado, ou da biblioteca, porque tem alguns anos que eu li, que é a Agatha Christie. A Agatha Christie, Rainha do Crime. Não tem nenhum livro dela que eu não goste tanto assim, na verdade. Mas o pior livro dela, na minha opinião, dos que eu li até o momento, foi Café Preto. É um livro que pra mim foi muito simples e muito óbvio, sabe? É um livro que... não vou falar exatamente uma sinopse, porque quase todos os livros da Agatha Christie, se você falar a sinopse, ela é parecida, né? Alguém morre e aí vão lá fazer uma investigação. O Poirot vai lá fazer uma investigação. E o Café Preto foi um livro assim muito simples. É um livro que eu acho que foi publicado depois da morte dela, então talvez também tenha uma certa influência, não sei se o texto estava finalizado, se incrementaram algumas coisas no texto. Então é um livro que foi muito óbvio, que foi simples demais, foi muito aquém do padrão Agatha Christie pra mim, sabe? Então, pra mim, o menos favorito, o que eu menos gosto dela é Café Preto. Em contrapartida, o meu livro favorito da Agatha é Os Quatro Grandes, até o momento. Esse é um livro que eu li há muito tempo, e o que mais me chamou a atenção nesse livro foi porque ele é diferente dos outros livros da Agatha que eu estava acostumado. Os Quatro Grandes é um livro que não vai necessariamente falar de uma investigação sobre um assassinato, tá? Os Quatro Grandes é, na verdade, um jogo de inteligência do Poirot, que é o investigador, né, famosíssimo aí da Agatha Christie, detetive, contra 4 gigantes, são 4 mafiosos, 4 pessoas que mandam ali em tudo, né? Então são 4 pessoas muito poderosas e que ficam sempre escondidas ali por trás dos panos, fazendo as coisas. E é meio que um jogo de inteligência entre esses 4 personagens contra a inteligência do Poirot. Então é um livro muito inteligente, é um livro que tem, né, jogadas, tentando fazer armadilhas para tentar pegar o outro, para tentar descobrir coisas. E foi um livro que me fascinou na época que eu li há muitos anos. Não sei se eu teria a mesma impressão se eu lesse hoje em dia, né, porque eu li já tem assim, quase 10 anos que eu li esse livro, mas eu lembro que foi um livro que me chamou muita atenção por ser diferente dos outros livros da Agatha e que valeu muito a pena, e por isso, no momento, é o meu favorito dela. Agora falando sobre o Rick Riordan, né? O Rick Riordan é um autor que eu gosto de todos os livros dele, não tem nenhum livro dele que eu não gosto, assim, dos que eu tenha lido, sabe? Mas tem livros que chamam menos atenção do que outros. O Rick Riordan tem aquela famosa fórmula, né, de a aventura, a profecia, vamos correr contra o tempo para salvar o mundo. E isso é uma coisa que se repete em vários livros dele, praticamente todos os livros, mas é algo que não me incomoda tanto, diferente de algumas pessoas que se incomodam. Talvez porque eu também não tenha lido todos os livros dele, um seguido atrás do outro, dava intervalo de um ano entre um e outro, então já não estava tão saturado assim. Mas o livro que eu menos gosto dele, assim, acho que o livro que eu tenho uma memória afetiva um pouco menor e que eu tenho um pouco menos de apego, é O Mar de Monstros, que é o segundo livro da série Percy Jackson e os Olimpianos. Minha edição está destruidíssima, nem nome ela tem mais, gente, ela é uma edição super antiga. Esse livro aqui acho que é de 2009 para 2010, então, né, coitado dele, mas enfim. Esse é um livro que eu gosto, tá? Mas eu lembro que da série Percy Jackson foi o livro que menos se destacou pra mim.
A Jornada para um Mar de Monstros para mim não foi tão fascinante como ele gostaria que tivesse sido, e acabou que foi o livro que menos se destacou do autor, na minha opinião. Depois todos os outros que eu li depois, né, eu acabei gostando mais, então esse aqui acabou sendo o pior do Rick Riordan para mim, mas ainda é um livro que eu gosto bastante. Já o meu livro favorito do Rick Riordan é um livro assim, que eu já falei no canal sobre isso, né, sobre esse livro que eu gosto muito, que foi muito importante para mim na época, é um livro que eu releio sempre, é um livro que eu tenho uma memória afetiva muito grande, mas é um livro que muita gente não gosta, tá? Então é uma opinião impopular, e o meu livro favorito do Rick Riordan é O Herói Perdido, o primeiro volume da série Heróis do Olimpo. Por que eu digo que é impopular? Porque muita gente não gostou muito desse início de série, dessa transição, desses novos personagens. Mas pra mim foi muito legal a época que eu li pela primeira vez. Foi muito legal os mistérios que tinham. Eu sempre fui fascinado pela mitologia grega, então o mistério de tentar descobrir quem era o vilão, os personagens que iam aparecendo, os personagens novos que foram introduzidos, eu gosto de todos eles. Eu gosto da Piper, eu gosto do Jason, eu gosto do Léo, então pra mim não foi nenhum sacrifício acompanhar esses personagens. É uma opinião impopular, como eu disse, muita gente não gosta desse livro, mas é o meu favorito. Eu sempre releio, inclusive reli ele ano passado, né, porque é um livro que eu tenho um apego muito grande. Agora falando sobre Sarah J. Maas, né, esse aqui foi muito difícil escolher um livro dela que fosse o meu menos favorito, porque eu gosto de todos os livros que ela escreveu, tá? Eu não tenho nenhum livro dela que eu não gosto também. Mas eu acabei escolhendo o livro dela que é mais independente, é um livro dela que tem menos ligação com as outras coisas, que não tem ligação com os outros mundos que ela constrói. Então acabou sendo o que menos se destacou pra mim, porque não era uma obra necessariamente original da Sarah. Quer dizer, a obra é original da Sarah, mas os personagens, o mundo não era original dela, então acabou chamando menos atenção pra mim, que foi Mulher Gato, Ladra de Almas. Eu gosto muito desse livro, esse foi o meu favorito, inclusive, da série Lendas da DC até o momento. É um livro que pra mim tem um desenvolvimento de personagem muito legal, que aborda temas importantes, né, para as pessoas que criticam muito a Sarah, que aborda alguns temas que são muito legais. E é um livro que se destacou pra mim, é um livro que eu gosto muito, mas eu não consigo comparar ele com as outras séries da Sarah, sabe? Esse é um mundo que já veio construído uma personagem que não é dela, é uma personagem do mundo da DC, o mundo também, né, de Gotham não foi criado por ela. Então é um mundo e um personagem emprestado que ela pegou e criou uma história original. Gostei muito da história, mas eu não consigo comparar com os outros mundos dela, por isso acabou ficando em último lugar no livro que eu menos gosto da Sarah. O meu livro favorito dela foi difícil de escolher, mas eu não consegui escolher outro, senão Reino de Cinzas, que é o último livro de Trono de Vidro. Esse livro foi uma montanha-russa de emoções pra mim. Esse eu acho que é o livro que eu mais marquei na minha vida. Tem aqui milhares de marcações, tá, dele quando eu tava lendo, porque é um livro que pegou muito, é um livro que eu tava esperando muito quando lançar. É uma das minhas séries favoritas, se não a favorita de fantasia. Eram personagens que eu já vinha acompanhando há anos e que eu já era muito apegado a eles. Eu não consigo apontar um defeito desse livro, sabe? Eu sei que tem gente que vai ter alguns defeitos pra apontar, mas pra mim foi tudo muito satisfatório. Eu gostei de tudo que aconteceu. Não tem nada que eu faria diferente. Eu acho que foi um final perfeito pra série. Foi um final pros personagens que fez sentido com todos eles. Foi uma conclusão que não foi óbvia, né, que não foi previsível. A Sarah brincou muito com os personagens e com a história. Ela conseguiu flexibilizar muito algumas coisas. Ela conseguiu modificar e inovar muito em alguns conceitos. Eu gostei muito, muito desse final. E eu não podia deixar de falar dele como meu livro favorito da autora. Agora falando sobre a Victoria Schwab, que é uma autora que me conquistou muito nos últimos anos, né, uma autora que eu venho lendo bastante livros dela ultimamente. A Victoria Schwab também é uma autora que não tem nenhum livro dela que eu não gosto necessariamente, mas tem um livro dela que se destacou menos pra mim, que foi A Melodia Feroz. Esse é o primeiro livro da série Monstros da Violência, e esse aqui talvez tenha sido o livro dela mais fraquinho, que eu achei. É um livro que tem uma premissa muito interessante sobre, né, os atos de violência que criam monstros. A gente tem dois protagonistas aqui que são interessantes, mas apesar de tudo ser interessante, ele, comparado aos outros livros da autora, pra mim foi o que me chamou menos atenção. Gostei desse livro, foi o meu primeiro livro da autora que eu li. Foi importante pra mim porque a partir desse livro eu quis ler outros livros dela, então foi um livro que eu gostei, mas acabou se destacando menos, por isso tá aqui como o meu menos favorito. O meu livro favorito da Victoria Schwab atualmente, e foi uma surpresa muito legal esse mês, é The Invisible Life of Eddie LaRue. Esse é um livro que vai ser lançado aqui pela galera no próximo semestre, acho que vai ser A Vida Invisível de Eddie LaRue, o nome do livro. Esse é um livro que eu gostei muito, gente. É um livro em volume único, é um livro que vai falar sobre várias coisas importantes, que vai trazer muitos questionamentos, que vai falar sobre as marcas que a gente deixa no mundo,
o medo que as pessoas têm de serem esquecidos, de quem somos nós se ninguém lembra da gente, quem somos nós se a gente não consegue deixar uma marca no mundo, se a gente não consegue causar impacto na vida de ninguém. Então esse livro trouxe uns questionamentos muito legais, esse livro traz uma protagonista que é muito cativante, uma história que tem uma certa melancolia, mas que é uma história que me deixou fascinado e cativado do início ao fim, que tem um final que também foi muito interessante. Vou falar melhor sobre ele quando eu falar dos meus livros de junho, mas foi um livro que eu amei demais e se tornou o meu favorito da autora. Falando agora sobre a Taylor Jenkins Reid, foi uma autora que também me conquistou do ano passado pra cá, vocês sabem, né? O livro, também não li nenhum livro da Taylor que eu não gostei até agora, mas o livro que eu menos gostei, que menos me chamou a atenção até o momento dela foi Amores Verdadeiros. Eu gosto muito desse livro, eu já falei sobre ele no meu livros de novembro do ano passado, se não me engano, então falei minhas impressões, não vou me ater muito. Mas apesar de dele ter sido um livro que eu gostei muito, acho que comparando com os outros livros da autora, ele foi o que eu me apeguei menos aos personagens, me apeguei menos à história e acabei curtindo menos do que eu curti os outros livros. Mas ainda assim esse é um livro 4 estrelas pra mim, então assim, o livro que eu menos gosto dela é um livro 4 estrelas, então eu amo essa mulher de qualquer forma. E o meu livro favorito da Taylor é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Não tem como escolher outro. Eu não consigo escolher outro livro. Foi o primeiro livro dela que eu li e até hoje eu não encontrei nenhum outro que tenha sido melhor do que ele pra mim. A Evelyn é uma personagem incrível, uma personagem muito humana, uma personagem que erra, uma personagem que acerta, uma personagem que você se apega, uma personagem que você gosta de acompanhar, que você fica se perguntando se ela realmente é real, de tão real que ela parece ser. Então, foi uma personagem que eu amei, foi um livro 5 estrelas, favoritado, e eu não tenho como não citar ele como meu favorito da Taylor. A lista está acabando, agora vamos falar sobre a senhora Cassandra Clare. Vocês sabiam que eu ia falar sobre ela aqui. Da Cassandra Clare, o meu livro que eu menos gosto é Cidade dos Anjos Caídos, que é o 4º livro da série Os Instrumentos Mortais. Esse livro aqui, eu tive alguns problemas com ele, porque quando eu estava lendo a série Instrumentos Mortais eu estava bem assim animado com a série, então eu li os 3 primeiros volumes, um atrás do outro. E aí quando eu peguei o Cidade de Vidro, é um livro que eu gosto muito, é uma conclusão da primeira trilogia que eu acho muito legal. E esse livro aqui, quando eu peguei pra ler, eu estava bem empolgado, porque eu ia continuar nesse mundo com esses personagens. Só que esse é um livro que ele me irritou muito em alguns momentos, ele é um livro muito parado, não acontece quase nada no livro. Ele é um livro focado no Simon, então essa parte é boa, mas ele é um livro em que a Clary e o Jace eles estão insuportáveis, mais do que o normal. É um livro que eu revirava os olhos assim lendo, de tão insuportável que o personagem estava. E é um livro que, como eu disse, ele é muito lento e não acontece quase nada o livro inteiro. O final é muito, muito, muito bom. Mas só o final ser muito, muito, muito bom não é o suficiente para um livro ser bom, tá? Então, não é que o livro seja ruim, mas dentre os livros da Cassandra que eu li, esse com certeza é o que eu menos gosto. E o meu livro favorito da Cassandra Clare é Princesa Mecânica, o 3º livro da série Espécies Infernais. Esse aqui é um dos livros que eu também fiz milhares e milhares de marcações, vocês veem aqui, assim como Reino de Cinzas. Porque esse livro aqui, ele mexe comigo, é um livro que me toca bastante, é um livro muito emocionante, é um livro muito bonito, é um livro que eu tenho um apego muito grande aos personagens e a esse mundo, é um livro que eu não tenho como não citar ele nos meus favoritos, porque Jen, o Will e a Tessa são maravilhosos e essa foi uma conclusão incrível para essa trilogia. Falando agora da Leigh Bardugo, né, escritora aí maravilhosa do mundo Grisha. O livro da Leigh Bardugo que eu menos gosto é Mulher Maravilha, Sementes da Guerra. Esse aqui também é um livro da Lendas da DC, que também é um livro legal, só que esse é um livro simples. É um livro que não tem nada demais, é uma história assim bem simplesinha, que não tem muita coisa muito elaborada. Assim como eu falei da Mulher Gato, é um livro que é um personagem emprestado, do mundo emprestado que a autora está usando para criar uma história original. Então é legal, mas foi o que menos me chamou a atenção, então é o que eu menos gosto da autora. E o livro que eu mais gosto da autora, até um tempinho atrás, seria Six of Crows, porque é um livro que eu amo, mas agora esse pódio é de Rule of Wolves, tá, gente? Essa é uma conclusão que eu gostei muito. Eu acho que muita gente talvez ainda prefira Six of Crows, mas essa é uma conclusão que eu gostei muito. É um livro que tem ação, ele é um livro que não para, que tá acontecendo coisa o tempo inteiro, é um livro com personagens cativantes, é um livro que dá encerramento para as coisas que são muito legais, é um livro que traz algumas coisas sobre o mundo Grisha, inclusive sobre os próprios Grisha que não foram trabalhados nos outros livros. É um livro com uma conclusão que foi muito satisfatória para mim e acabou sim se tornando meu favorito do mundo Grisha e meu livro favorito da Leigh Bardugo. E por último, não menos importante, um autor que eu sei que vocês estavam esperando que eu ia falar, mas que eu acabei deixando ele pro final, que é o Brandon Sanderson. O Brandon Sanderson é o meu mais novo, né, queridinho aí, o novo autor favorito que eu tenho, que entrou aí, né, pra lista do meu top 3 autores favoritos. E todos os livros do Brandon que eu li também eu gostei até agora. Mas tem um livro específico que eu gostei um pouco menos, e que eu acho que tem algumas coisas que me incomodaram e que eu não gostei tanto na conclusão dessa história, que é Calamidade, né? Esse é o 3º livro da série dos Executores.
e é o livro do Brandon Sanderson que eu acho que tem mais problemas. Eu gosto muito do Coração de Aço, acho que talvez seja o meu livro favorito da trilogia. Tormenta de Fogo pra mim ainda manteve o nível, ainda foi um livro muito legal. Calamidade, ele é um livro que tem um bom início, mas pra mim as explicações e o final da história não me convenceram muito, eu não gostei muito da forma como a história foi concluída. Eu acho que tem algumas coisas que são meio sem pé nem cabeça, algumas coisas que foram resolvidas talvez muito fácil, de um jeito que eu não gostei tanto. Então acaba que o único livro do Brandon Sanderson que me decepcionou um pouco até hoje foi Calamidade. Então é o livro que eu acabei colocando aqui na lista do livro que eu menos gosto. E até o momento meu livro favorito do Brandon que eu li, por enquanto, é Words of Radiance, o segundo livro da série The Stormlight Archive. Eu sei que a maioria das pessoas gosta mais de The Way of Kings, mas eu tenho uma facilidade maior, talvez, em entrar em sequências, né? Então, quando eu li The Way of Kings, eu estava muito no mundo inicial, tentando entender o universo, tentando me apegar aos personagens. Eu adorei aquele livro, claro, mas esse livro aqui eu já entrei num universo em que eu já estava confortável, em personagens que eu já gostava de acompanhar, em um mundo que eu já conhecia. Então, esse livro aqui eu consegui aproveitar muito mais da leitura dele. É um livro gigante, então você realmente vive essa história, você aproveita essa leitura. Eu consegui fazer isso muito bem com esse livro. Então, ele acabou sendo o meu favorito por enquanto do Brandon, mas esse autor tem milhares de livros que eu amo muito e que eu recomendo todos pra vocês. Então é isso, pessoal. Esses foram os autores e os livros que eu menos gosto ou mais gosto de cada um desses meus autores favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho de escolher, né, os livros que eu gosto ou não gosto de cada um deles. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like se vocês gostarem. Deixem nos comentários as suas opiniões sobre esses autores, sobre esses livros, se vocês já leram, se vocês concordam que é o melhor ou o pior de cada autor. Qual é o melhor e o pior livro do seu autor favorito? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês sobre isso. Já se inscreva no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação. E ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Me siga no Instagram, que é JuniAndrade48. Sejam meus amigos no Scooby, que eu vou deixar o link aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!